irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos no ciclo da Páscoa. Hoje é o 5º domingo da Páscoa e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao iniciarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos chamados à adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda honra, todo louvor e toda glória sejam dadas ao nosso Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesse instante, ouviremos o cântico Glória e Louvor.
Santíssimo e eterno Deus, Deus de toda graça, todo amor, toda misericórdia, Senhor soberano, Deus majestoso, santo, exaltado sobre tudo e sobre todos. Nesse instante, a tua igreja se reúne através da unidade do Espírito para prestar-te culto, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é o nosso Deus, e ao Senhor seja toda a honra, todo louvor e toda a glória. Apresentamos este culto ao Senhor em espírito e em verdade, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, faremos nesse instante a leitura bíblica que se encontra no Salmo 34. Faremos a leitura do primeiro versículo até o 8º. Assim diz o Salmo: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nesse instante, louvemos ao nosso Deus através do hino 32, Vem, ó Todo-Poderoso. Cantemos. Somos chamados ao momento da confissão. Faremos a leitura no Salmo 51.
vários versículos deste salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua muita benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Cantemos nesse instante em fervente oração. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, reconhecemos a nossa condição de pecador, de pecadora, reconhecemos que temos pecado por ação, mas também muitas vezes temos pecado por omissão, por não fazer aquilo que deveríamos fazer. O Senhor conhece as nossas ações,
O Senhor conhece o profundo do nosso coração. Por isso, nesse instante de confissão, suplicamos: tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Através dos méritos de Jesus Cristo, o nosso único Salvador e Redentor, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós, ouve a nossa súplica e perdoa os nossos pecados. E ao Senhor, a nossa gratidão, porque reconhecemos que não merecemos, mas confiamos tão somente na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor por nós. Muito obrigado pelo perdão. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O texto diz que pela fé em Cristo nós estamos justificados dos nossos pecados. Por isso, irmãos e irmãs, pela fé declaramos que somos perdoados. E em gratidão a este tão maravilhoso perdão, respondamos cantando o hino 203, a terceira estrofe: quero o Salvador comigo. Cantemos com alegria e gratidão. Dando continuidade a este ato de culto, de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus, nesse instante cantaremos canções que louvam ao nosso Deus, que louvam a Jesus Cristo, e também canções que faz-nos reconhecer que precisamos constantemente da presença do Cristo vivo na nossa vida, no nosso dia a dia. Louvemos a Jesus através das canções. Cantemos. Todos com uma só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Filho Jesus, pois és santo e és digno, pelo amor ser adorado, és bondoso.
uma só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz do teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Da minha alma ao Senhor louvor, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor, aleluia. Dando continuidade a este culto, nesse instante faremos a reflexão na Palavra de Deus. No calendário litúrgico cristão, nós estamos no ciclo da Páscoa. Hoje é o 5º domingo da Páscoa e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, neste período, nós temos enfatizado a pessoa do Cristo vivo e a sua importância para todos nós, para a sua igreja. E hoje, irmãos e irmãs, nós vamos meditar mais uma vez nesse tema do Cristo vivo. E hoje queremos falar sobre
o Cristo vivo e a sua igreja. O Cristo vivo e a sua igreja. Para tanto, faremos a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 8. Assim diz o texto: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos. Maravilhoso Deus, nesse instante em que voltamos os nossos olhos, o nosso coração para a Tua Palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre a Tua Igreja. Que todos nós, iluminados pelo Teu Espírito, possamos compreender a Tua vontade através da Tua Palavra. Suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. O Cristo vivo e a sua igreja. Irmãos e irmãs, o livro de Apocalipse tem vários propósitos, vários ensinos, mas neste início do livro, nesse texto que lemos, e no primeiro capítulo, não lemos o capítulo todo, mas neste início do livro, Jesus Cristo é apresentado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano dos reis da terra. É apresentado como o Alfa e o Ômega, apresentado como a brilhante estrela da manhã, apresentado como o Todo-Poderoso, apresentado como o vencedor, apresentado como o fiel que cumpre e faz a vontade do Deus soberano. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é aquele que se preocupa com a sua igreja na sua caminhada. Neste primeiro capítulo vai nos mostrar que Jesus Cristo, Ele conhece a sua igreja, Ele anda pelo meio da sua igreja, Ele se preocupa com a sua igreja a ponto de o segundo e o terceiro capítulos do livro de Apocalipse apresentar-nos 7 cartas do Cristo, do Senhor da igreja, que através do apóstolo João foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. E estas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia simbolizam o cuidado do Senhor da igreja para com a sua igreja em todos os tempos, inclusive com a nossa igreja reunida aqui neste culto. Por isso, irmãos, a partir desse texto que fizemos a leitura, dos versículos 4 a 8, queremos então refletir sobre este tema, o Cristo vivo e a sua igreja. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, queremos destacar que o Cristo vivo ama a sua
igreja. O versículo 5 do texto que lemos, na sua segunda parte, diz assim: aquele que nos ama, aquele que nos ama. As Escrituras, de especial maneira o Novo Testamento, revela o grande amor de Deus para com o seu povo, revela o grande amor de Jesus Cristo para com a sua igreja. E aqui então, neste início do livro de Apocalipse, está dizendo: aquele que nos ama, seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória pelos séculos dos séculos. Então, irmãos e irmãs, a primeira constatação, a primeira coisa que queremos enfatizar é que o Cristo vivo ama a sua igreja. E que amor que é este? Que tipo de amor é este que Cristo tem para com a sua igreja? Este amor é um amor sacrificial, é um amor de um sacrifício espontâneo. Diz-nos as Escrituras que Cristo a si mesmo se entregou pela sua igreja. No Evangelho de João está escrito as palavras de Jesus que diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É um amor sacrificial, um amor que se doou, um amor que se deu, um amor que veio ao nosso encontro quando estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Este amor sacrificial de Jesus Cristo por nós também é um amor incomparável. Não tem como medirmos, não tem como mensurarmos, não tem como compararmos o amor de Jesus Cristo pela sua igreja com qualquer outro tipo de amor que nós possamos conhecer. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo por nós é incomparável. É como se não existisse palavras corretas e suficientes para descrever este maravilhoso amor de Jesus pela sua igreja, este maravilhoso amor de Deus por nós. O evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos do meio cristão, o evangelista João, ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Veja esta expressão, de tal maneira, é como se ele não encontrasse palavras que pudessem precisamente definir este amor de Deus por nós. O amor de Cristo pela sua igreja é incomparável. Também o amor de Cristo pela sua igreja é um amor incondicional. O amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus pela sua igreja é incondicional. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. É o amor incondicional de Deus por nós. Deus não levou em conta as transgressões, o período da ignorância, está escrito no livro de Atos. Deus não levou em conta o período da ignorância, os tempos da ignorância, mas agora conclama a todos os homens que em todas as partes do mundo se arrependam. Amor incondicional. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, também está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas em Cristo Jesus Ele nos perdoou e Ele nos reconciliou. Ah, maravilhoso amor incondicional de Deus.
Se o amor de Deus fosse condicional, se dependesse da nossa postura, se dependesse da nossa atitude de bondade, nós estaríamos perdidos, irremediavelmente perdidos, porque em nós não existe nada de bom que possa atrair o amor de Deus. É justamente nessas circunstâncias que nós entendemos a maravilhosa graça de Deus que Deus se deu por nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em nós não havia mérito nenhum, e nem há mérito nenhum, mas o amor de Deus, que é incondicional, veio ao nosso encontro na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai também dizer que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Cristo, o Cristo vivo, ama a sua igreja. O Cristo vivo te ama. O Cristo vivo nos ama. Precisamos crer neste maravilhoso amor, apesar de todas as circunstâncias deste mundo à nossa volta. Precisamos crer, precisamos confiar neste maravilhoso amor do Cristo vivo por nós. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, queremos afirmar que o Cristo vivo acolhe a sua igreja. Cristo, nos seus últimos dias da sua missão aqui neste mundo, Ele reuniu os seus discípulos, e diz-nos o Evangelho que quando estavam reunidos à mesa, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim todas as vezes que dele comerdes. E de igual modo, após terem comido do pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e também deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim todas as vezes que dele beberdes. O que estava acontecendo nesta cena, irmãos e irmãs? O nosso Senhor Jesus Cristo havia estabelecido o sacramento da comunhão. Na comunhão somos acolhidos por Jesus Cristo. Ele acolhe a sua igreja nesta maravilhosa comunhão. Vários são os textos dos evangelhos que sinalizam para esta grande e maravilhosa comunhão de Jesus com o seu povo, de Jesus com a sua igreja. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 15, encontramos a parábola das bodas do Cordeiro. E ali, irmãos, naquela parábola, a festa, o banquete estava preparado. E o Senhor do banquete, o dono da festa, se volta para os seus servos e pergunta: onde estão os convidados? E ele recebe a notícia de que nenhum daqueles que foram convidados haviam comparecido. Então diz a parábola que o Senhor daquela festa, o dono daquela festa, enviou seus servos e disse: vão para as estradas, vão para os caminhos, vão para os valados e tragam todos os pobres, os aleijados, os coxos e todos os miseráveis, tragam para que venham participar da festa, da grande festa, do grande banquete. Ah, queridos irmãos e irmãs, nesta parábola, os miseráveis, os pobres que são acolhidos naquele grande banquete, é nada mais, nada menos do que eu, do que você, do que todos nós. Somos miseráveis, pecadores, mas fomos alcançados e acolhidos pela maravilhosa graça de Deus. Por isso podemos afirmar que o Cristo vivo acolhe a sua igreja.
O Cristo vivo acolhe a sua igreja através da sua maravilhosa graça. O Cristo vivo acolhe a sua igreja através da sua muita misericórdia. O Cristo vivo acolhe a sua igreja no perdão maravilhoso, na reconciliação que Ele mesmo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. O Cristo vivo quer que a sua igreja esteja em plena comunhão com Ele, vivendo o dia a dia aqui neste mundo, as lutas, as tribulações, os momentos de alegria, os momentos de paz, mas também os momentos de lutas e os momentos de dificuldade. Não importa. O que importa é que, seja em qualquer circunstância, o Cristo vivo acolhe a sua igreja na sua comunhão no dia a dia aqui neste mundo. Somos acolhidos na comunhão de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, afirmamos que o Cristo vivo cuida da sua igreja. O Cristo vivo ama a sua igreja. O Cristo vivo acolhe a sua igreja. E o Cristo vivo cuida da sua igreja. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, está escrito: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor das ovelhas, é o grande pastor da igreja. Jesus é aquele que acolhe o seu rebanho. Esta figura do pastor e seu rebanho já está contemplada no Antigo Testamento, no belíssimo e conhecido Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Cristo vivo, Ele acolhe a sua igreja e cuida da sua igreja como o pastor cuida do rebanho de ovelhas. Cristo protege a sua igreja, Cristo sustenta a sua igreja. No Evangelho de Mateus, as palavras de Cristo diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas do inferno não se abaterão, não prevalecerão sobre a minha igreja. Por quê? Porque o Cristo vivo protege e sustenta a sua igreja, especialmente quando a igreja enfrenta as suas lutas e as suas tribulações na sua missão. O Cristo vivo está no meio da igreja, por isso Ele cuida da igreja. Neste capítulo 1 do livro de Apocalipse, nos versículos 12 e 13, nós percebemos que o Cristo vivo, o Cristo glorificado, Ele passeia no meio da sua igreja, Ele passeia entre os candeeiros. E candeeiros no livro de Apocalipse se refere à igreja, às igrejas, e o texto diz que no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, referindo-se ao Cristo glorificado, ao Cristo vivo, porque passeia no meio da sua igreja. O seu cuidado é permanente, o seu cuidado nunca nos falta. O Cristo vivo está conosco em todos os momentos. Irmãos e irmãs, o Cristo vivo e a sua igreja, que relacionamento maravilhoso e abençoador para cada um de nós. Pudemos perceber que o Cristo vivo ama a sua igreja, o Cristo vivo acolhe a sua igreja e o Cristo vivo cuida de cada detalhe da vida da sua igreja. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja que somos nós, precisamos confiar e descansar no Cristo vivo, no Senhor da igreja. Por isso, podemos recorrer a Ele em toda e qualquer situação.
podemos recorrer a Ele porque Ele é aquele que tem o prazer de cuidar da sua igreja. Podemos recorrer a Ele com fé, com confiança, porque certamente Ele sempre ouvirá o clamor e a súplica da sua igreja. Por isso podemos nos recorrer a Ele, porque Ele é o Cristo que ama, é o Cristo que acolhe e é o Cristo que cuida da sua igreja, que cuida de cada um de nós. Confiemos na presença abençoadora do Cristo vivo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Momento do envio. Nesse instante teremos a oração e a súplica. Acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, que fala que o Cristo vivo, Ele cuida da igreja, Ele ama a igreja, Ele acolhe a igreja. Por isso nós podemos recorrer a Ele, na certeza de que Ele ouve o nosso clamor e ouve a nossa súplica. O Salmo 142, versículos 1, 2, 5 e 7 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. A Ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Neste momento de oração, ouviremos nesse instante o hino baseado justamente no Salmo 142. Enquanto ouvimos este hino, coloquemos diante de Deus a nossa vida e as nossas necessidades. Grande
Maravilhoso Deus, nesse instante de oração e súplica, apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades. Nesse instante erguemos a nossa voz e clamamos e suplicamos: Senhor, ouve a nossa oração e tem misericórdia de nós. O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor sabe de tudo aquilo que se passa na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Por isso, nesse instante de oração, nós suplicamos, ó Deus, volta o teu olhar para nós e que o Senhor esteja agindo na vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor esteja suprindo a cada uma das necessidades. Cada irmão, cada irmã, nesse instante de oração, apresenta diante do Senhor as suas necessidades, as suas lutas, as suas preocupações, e suplica ao Senhor que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja com a tua mão, restaurando cada situação para o louvor da tua glória. Supre a necessidade da tua igreja, supre a necessidade do teu povo. Que o Senhor também tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas, de todas as famílias que sofrem, principalmente a dor do luto por conta da pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia e que de alguma maneira o Senhor derrame sobre cada família enlutada o consolo e o conforto do teu Santo Espírito. Ó Deus, suplicamos também em favor dos enfermos de todas as ordens, que o Senhor esteja com a tua mão, abençoando e restabelecendo a saúde. Esteja suprindo também as necessidades materiais, as necessidades físicas e as necessidades espirituais da tua igreja, do teu povo. Fica conosco, dá-nos sempre o teu amor e a tua maravilhosa paz. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, pudemos refletir através deste culto e especialmente no momento da reflexão da palavra de Deus, que o Cristo vivo, Ele acolhe, Ele cuida e Ele ama a sua igreja. Ele guarda a sua igreja na caminhada aqui neste mundo. Por isso, nesse instante, cantaremos a nossa fé no Cristo vivo, no Deus de todo o poder. Cantaremos a nossa fé através do hino 163, Deus vos guarde. Cantemos com confiança.
Oremos todos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a consolação do Espírito Santo, sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada e guardada pelo Cristo vivo, guardada pelo poder de Deus. E nesse instante, ao encerrarmos o culto, ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus.